química, tudo está relacionado, mas eu sempre posso observar aspectos diferentes de uma mesma coisa. O que nós vamos fazer agora é olhar para a química agora do ponto de vista de como os átomos estão ligados. Eu espero que eu tenha convencido vocês de que as propriedades físicas da matéria, as propriedades macroscópicas, estão diretamente relacionadas a essas propriedades microscópicas. E as propriedades microscópicas estão relacionadas com distribuição eletrônica, estão relacionadas com ligação atômica, estão relacionadas com forças intermoleculares. E isso é particularmente verdadeiro quando a gente considera questões que são importantes do ponto de vista bioquímico. A gente sabe que existem alterações fisiológicas, bioquímicas, perdão, muito significativas a partir de pequenas alterações químicas, não é? Um exemplo típico que vocês vão ver na lista de exercício que eu postei para vocês ontem, com solução tampão, é a questão dos tampões envolvendo o CO2, né? Eu tenho vários jeitos de olhar, né? Mas normalmente no nosso sangue existem várias soluções tampão e uma delas é uma que envolve dióxido de carbono e o íon bicarbonato. O dióxido de carbono nós imediatamente associamos com o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e o sal do ácido carbônico, né, a sua base conjugada, é o íon carbonato ácido, ou hidrogênio carbonato, ou bicarbonato, né? Nomes todos da mesma espécie química. E aí um exercício que a gente vai fazer depois, não agora, na sexta-feira, a gente vai, né, por exemplo, entender, ou vai nos levar a entender, por que uma pessoa que está com respiração acelerada, ela acaba desenvolvendo um quadro, como é que eu vou dizer? Um quadro de desequilíbrio orgânico, porque se não houvesse um tampão no sangue, haveria uma alteração muito significativa no pH do sangue. Uma pessoa que respira muito rapidamente, ela aumenta muito a concentração de CO2 no sangue dela. O CO2 leva ácido carbônico, o sangue, no caso, ficaria mais ácido. Existem situações que vocês já viram ou vão ver no curso de primeiros socorros, né, que eu já falei para vocês, que são a situação de alcalose e acidose, né? E se vocês entendem solução tampão, vocês entendem o que está acontecendo nessas condições bioquímicas e como resolver esse problema. Não dá para esquecer. Mas hoje, o que eu gostaria de falar com vocês é fazer a conclusão. Hoje eu quero fazer uma aula que vai ter vários aspectos, né? Quando nós discutimos ligação iônica, eu já disse para vocês que eu não gosto de dar uma aula específica sobre tabela periódica, porque a tabela periódica é uma ferramenta. A tabela periódica, em química, ela é usada constantemente, vocês sabem disso. Então, eu me recuso a pegar a tabela periódica e discutir o que acontece com os raios atômicos, com os raios iônicos, o que acontece com eletronegatividade, o que acontece com potencial de ionização, porque essas coisas, nós vamos utilizá-las naturalmente. E é impossível não falar sobre isso quando nós falamos sobre ligação iônica, ou, na verdade, quando nós falamos sobre ligação química. Mas a gente está falando sobre ligação iônica agora. Antes de eu fazer aquele fecho que eu sempre faço, né, revisar os conceitos mais importantes, eu queria falar para vocês, porque quando eu estava introduzindo a ideia de ligação iônica para vocês, eu falei que o modelo coulombiano era o modelo mais simples que nós poderíamos usar, tá certo? Mas o que quer dizer um modelo? Nós, em ciência, trabalhamos o tempo todo
Nós, em ciência, trabalhamos o tempo todo com a ideia de modelo, né? Modelo é uma estrutura conceitual que nós usamos para tentar explicar fenômenos observáveis, né? Então, ligação iônica. Eu tenho na ligação iônica, eu tenho cátions e ânions. Se eu tenho cátions e ânions, eu tenho carga positiva e negativa. Eu tenho uma interação eletrostática. Quem descreve a interação eletrostática é a lei de Coulomb, né? Então, vamos escrever isso como a lei de Coulomb. Isso é um modelo. Por quê? Porque íon não é carga pontual. A lei de Coulomb foi desenvolvida para cargas pontuais, tá certo? Então, é um modelo, é uma equação de partida na qual eu vou fazendo correções. Equação de estado de gases ideais ou de gases perfeitos. É um modelo, quando eu uso PV igual a nRT, eu estou usando um modelo que me diz que as partículas daquela substância no estado gasoso não estão interagindo. Eu também estou usando um modelo, quando eu uso a equação de estado dos gases perfeitos, que me diz que essas partículas, sejam átomos ou moléculas, que elas não têm dimensão. Porque é isso que PV igual a nRT me mostra, como eu já discuti com vocês. Tá certo? Então, em ciência, a gente não conhece, a ciência ela busca a verdade, mas ela faz isso através de modelos. E esses modelos, ao longo da história, eles vão sendo substituídos por modelos mais completos. Então, a partir desse ponto em que nós estamos e daqui para diante, nós vamos falar de vários modelos. Eu vou falar de coisas que vocês vão olhar para mim e falar assim, eu não acredito que a Dalva está falando disso, porque isso eu aprendi no prezinho, né? A gente vai falar de estrutura de Lewis, né? O que é a estrutura de Lewis? Você coloca a fórmula do elemento químico e dispõe os elétrons de valência ao redor dele. Isso é a estrutura de Lewis. Aquelas bolinhas, aquelas cruzinhas que vocês aprenderam no colégio. A gente não vai desprezar, porque esse modelo de Lewis ele tem uma série de vantagens para descrever uma série de fenômenos. Mecânica quântica, física quântica, química quântica. Hoje nós descrevemos a matéria através de uma função matemática. Essa função matemática, que é o psi, é uma função que tem algumas características, ela tem que ser contínua. Uma série de características lá, né, que vocês vão talvez aprender em alguma disciplina. E hoje em dia é meio, mas a gente usa muito tecnologicamente esse conceito quântico, essa descrição quântica da matéria. Mas isso é um modelo. Nada impede que daqui a 20, 30, 40 anos, nós venhamos a rir do modelo quântico, como hoje, às vezes, muita gente ri do modelo clássico, da mecânica clássica, como se a mecânica clássica fosse uma coisa ultrapassada. Não é. Não é? Nós usamos a mecânica quântica quando nós vamos para dimensões ou para fenômenos nos quais as dimensões, né, das espécies que estão interagindo são pequenininhas. A gente usa a mecânica quântica para explicar problemas nos quais a mecânica clássica falha. Mas a mecânica clássica não falha em todas as situações. A mecânica quântica, que é a nossa descrição atual da matéria, ela foi proposta para explicar alguns fenômenos que a mecânica clássica não explicava. Tipicamente, radiação do corpo negro e efeito fotoelétrico. Todo corpo aquecido emite radiação. E eu posso medir essa radiação, a intensidade da radiação, em função da energia. Eu vou ter uma curva de emissão desse corpo negro. E no século XIX, não era possível explicar essa curva experimental usando a mecânica clássica. Bom. Um outro problema que até o final do século XIX também não tinha solução era o efeito fotoelétrico, que nós usamos hoje de montão, né? Sem perceber. Se eu faço a luz, que nós chamamos de... A luz é um nome que a gente dá para uma janelinha
do espectro de radiações eletromagnéticas. As ondas, som, micro-ondas, que a gente tem, né, no forninho de micro-ondas da nossa casa, infravermelho, ultravioleta, radiação gama, todos esses exemplos são radiações eletromagnéticas. E o que são radiações eletromagnéticas? São ondas que têm um campo elétrico oscilante, que é perpendicular a um campo elétrico oscilante, ambos perpendiculares à direção de propagação. Tá certo? Um campo elétrico, um campo magnético, perpendicular à direção de propagação. E eu chamo de luz a fatia do espectro eletromagnético que é visível aos nossos olhos, né? Então, quando radiação no ultravioleta e no visível incidia sobre alguns metais, era um fato experimental que elétrons eram ejetados. Era possível coletar uma corrente elétrica a partir de uma superfície de determinados metais iluminados. Então, isso era um fato observado. Como é que você explica esse fato? A mecânica quântica, a mecânica clássica, né, e o eletromagnetismo clássico, nesse caso, o eletromagnetismo clássico, não permitiam explicar, porque toda a radiação eletromagnética, até o final do século XIX, até o comecinho do século XX, tinha um comportamento ondulatório. Radiação, luz, é onda. Eu lembro a vocês a disputa que havia, quem gosta de um pouquinho de história da ciência, lembra que há séculos havia uma disputa histórica entre o Newton e o Huygens para a descrição da natureza da radiação, né? Um dizia que a radiação, que a luz, por exemplo, era uma onda, e o outro dizia que eram corpúsculos. E foi uma disputa que se prolongou ao longo dos séculos, até que no começo do século XX a gente falou, tudo bem, vai, é os dois, né? Mas a ideia, né, de que a luz se comporta como partícula veio com os trabalhos de Einstein. Então, a mecânica clássica, o eletromagnetismo clássico, eles ruíram, né, mas para explicar alguns fenômenos, não para explicar todos os fenômenos. Tá certo? Então, eu estou dizendo isso para vocês, tem muito aluno que acha que é assim, que vem aqui atrás da verdade, que acha que a ciência vai dar a verdade para vocês. A ciência, ela dá o espírito crítico. Isso é algo que vocês vão carregar com vocês e que ninguém nunca vai tirar de vocês. Se vocês resolverem virar decoradores, apertadores de botão, é uma pena, porque vocês estão desperdiçando o recheinho que a gente tem aqui no acabamento aqui do pescoço. A gente tem um recheio aqui dentro que funciona e que permite que a gente faça ilações e que faça, né, as coisas se desenvolverem, novas ideias serem criadas, isso em todos os campos do conhecimento. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, você pode usar a ciência, por exemplo, para alfabetizar pessoas. Tem um físico importante do século XX, o Charpat, um francês, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, e aí ele acabou se envolvendo em seguida. Eu sempre digo, né, que deve ser um problema ganhar o Prêmio Nobel, né? Porque você ganha o Prêmio Nobel, aí qualquer coisa que você faça, o pessoal, você fica com aquela sensação de que o pessoal vai olhar para você e falar assim, nossa, esse trabalho, e você ganha o Prêmio Nobel, né? Então tem muita gente que ganha o Prêmio Nobel e vai trabalhar com divulgação de ciência depois, vai trabalhar com educação, muita gente continua na carreira acadêmica. Mas eu acho que é uma pressão bastante significativa para algumas pessoas. E o Charpat, ele acabou se envolvendo com pessoas na França que trabalhavam com educação, em um projeto chamado La Main à la Pâte, mãos na massa. E qual era a ideia? A ideia era usar ciência para alfabetizar a pessoa. Porque se você treina a pessoa para a visão científica, você treina o raciocínio dela. E o processo de alfabetização passa por uma parte que é totalmente racional, né? Eu estou viajando muito na maionese hoje? Vocês estão me olhando com uma carinha? Eu estou querendo dizer que a gente, o ser humano, apesar da nossa arrogância, e eu lembro que durante séculos nós costumávamos queimar em fogueira quem dizia que a Terra não era o centro do universo, né? Hoje tem uma questão
alguns de vocês foram assistir o seminário do professor Edwards no começo do semestre. Hoje, a astrobiologia, a pesquisa espacial, ela dá uma outra perspectiva para a existência de vida fora da Terra. Porque até esse vício nós carregamos durante séculos, né? De achar que você tem trilhões e trilhões de galáxias e o nosso planetinha aqui é o único que tem alguma forma de vida que se desenvolveu. Por incrível que pareça, tudo isso que eu estou falando para vocês tem a ver com química. E eu não sei se na sexta-feira eu vou passar ou não um filmezinho para vocês, mas é o filme, aquele documentário que eu falei para vocês, do Stephen Hawking, que mostra como que os elementos foram se formando, né? Mas, abreviadamente, o modelo que a gente aceita hoje para a origem do universo, que formalmente não tem nada a ver com química, né? Tecnicamente, tem a ver com cosmologia. É um modelo no qual houve uma concentração muito grande, uma densificação muito grande, em algum momento, né? Num tempo t igual a zero na história do universo, e nessa condição houve uma explosão, uma grande explosão, que é o tal do Big Bang. Como toda explosão, gerou-se uma quantidade muito grande de energia e uma quantidade muito grande de calor. E como toda explosão, como toda a produção de gases, você gera uma expansão muito grande da matéria e essa matéria continua se expandindo. Então, essa temperatura inicial, que foi formada na explosão, ela começa a cair com o tempo. Bom, temperatura alta, o que eu falei para vocês? Que em termodinâmica, quando nós formos ver termoquímica, nós vamos ver alguns parâmetros que caracterizam o estado de um sistema, que são pressão, volume, temperatura e composição. Se nós imaginarmos o universo como um sistema isolado, o que é um sistema isolado? Não troca nem matéria nem energia com a vizinhança. Isso é uma coisa legal que a gente vai usar daqui a pouco quando nós estivermos estudando termoquímica, ou termodinâmica química. Que o universo, ele é a somatória do meu sistema. O que é sistema? A gente já definiu em alguma aula, né? É o objeto de estudo, é a porção do universo que eu estou separando para estudar. Sistema mais vizinhança. Obviamente, a vizinhança é todo o resto. Aquilo que não é sistema é vizinhança. Vocês vão fazer um experimento lá no experimento 7, eu acho, que é medida de entalpia de reação, né? Eu não me lembro exatamente qual entalpia, qual medida de ΔH eu escolhi esse ano. O meu sistema é o frasquinho no qual está acontecendo a reação. E a vizinhança é todo o resto. Mas é todo o resto mesmo? É todo o resto mesmo. Alfa Centauri, a Lua, o que vocês quiserem imaginar. Só que, obviamente, a vizinhança que interessa para o meu sistema é a vizinhança que está imediatamente próxima dele. Do ponto de vista da termodinâmica clássica que a gente estuda, o que está acontecendo na superfície da Lua não está ou não deveria estar influenciando nada no meu sistema. Porque não está trocando matéria com a superfície da Lua e nem está trocando energia com a superfície da Lua. Está trocando energia com o ambiente da sala, com o ambiente do laboratório. E se eu tenho uma explosão, um Big Bang que gera muito calor, esse calor é medido por uma temperatura muito alta e essa temperatura é uma medida da energia cinética. Quando nós tivermos partículas, vai medir a energia cinética dessas partículas. Então, eu tenho uma temperatura muito alta, eu tenho
uma expansão desse foco de temperatura, só que à medida, o universo é um sistema isolado. O sistema que nós estamos estudando o sistema que é o objeto do nosso estudo, ele pode ser fechado, isolado, ele pode ser aberto, fechado ou isolado. Se ele é um sistema aberto, ele troca matéria e energia com a vizinhança. Se ele é um sistema fechado, ele só troca energia, e se ele é um sistema isolado, ele não troca nem energia e nem matéria. O universo, o que vocês acham que é? Que tipo de sistema vocês acham que é? Ninguém sabe. Que tipo de sistema vocês acham que o universo é? A gente pode ficar pensando em modelos mais exóticos, né, para descrever o universo, mas um bom modelo nesse momento é pensá-lo num sistema isolado. Pelo menos até onde eu quero chegar. Então, se você tem a expansão, né, de algo que se formou nessa grande explosão do Big Bang, à medida em que ele vai se expandindo, né, que o universo vai se expandindo, o que deve acontecer com a temperatura? Por quê? A gente aprende na termodinâmica, nessa termodinâmica que nós vamos estudar e que vocês vão aprender aqui nesse curso. É claro que existem outras termodinâmicas, termodinâmica de processos fora do equilíbrio, mas essa termodinâmica que a gente está vendo aqui, um sistema ele vai trocar energia com a vizinhança através de calor ou através de trabalho. A expansão está associada a trabalho. Para que haja expansão, é necessário, né, que você tenha, de alguma forma, você tenha que gastar energia para que essa expansão aconteça. Então, um gás, por exemplo, numa expansão, vocês aprenderam o ciclo de Carnot no ensino médio? Não aprenderam? Sim, aprenderam. Mas um ciclo de Carnot no cursinho. Máquinas térmicas, o ciclo que vocês aprenderam na máquina térmica é o ciclo de Carnot. Eu tenho expansões isotérmicas e expansões adiabáticas nas etapas de expansão, ou na etapa de expansão. Então, essa expansão do universo, nesse modelinho simplificado da gente, à medida em que o universo expande, a temperatura dele diminui. E as primeiras, a partir de um certo momento na história do Big Bang, na história da criação do universo, a temperatura é suficientemente baixa para que os primeiros núcleos atômicos comecem a se formar. Porque se a temperatura é muito alta, não há como as partículas interagirem.